Tá aqui no papel. Tá lá, né? Ele tá lendo, você tá lá e olha no papel. Tá escrito ali no papel. Ana Clara é assim, né? Você escreve num papel, numa folha de papel pra mim, vire dos dois lados, fico brincando por horas. Aqui é o Douglas Knupp do Novas Crônicas. E você está ouvindo Vozes da Terceira Terra. Bem-vindos a mais um Voz da Terceira Terra, eu sou o Marcelo. Eu sou o Netão. Eu sou o Tassi. O episódio de hoje é sobre versus Versus o quê? satânicos. Não, versus com tipo Marvel versus Capcom, sabe? Eu não sei por que eu perguntei. Você sempre pergunta. Os ouvintes devem estar sentindo falta da voz do Rodolfo. Ele não está aqui hoje. Nós Nossa, estamos revezando, na verdade, né? eu nem tinha percebido que ele não tava aqui. Oi? Eu nem tinha percebido que ele não tava aqui. Você não percebeu que tá todo meio quieto, ninguém tá falando nojeira ainda? É verdade, ele não falou de merda em nenhum momento até agora. O Rodolfo só avisou que não viria hoje, não explicou por quê. Não pra mim, pelo menos. Bem, ele... É mulher, né? Estão namorando ele... Ué. Isso aí. Eu não acredito que ele trocou Vozes da Terceira Terra, nós três barbados e gorduchinhos, por uma gordinha barbada. Qual que são os recados mesmos? Tá. Recadinhos do Vozes, vai. Hoje nós temos só dois. Ou um. Deixa eu ver se eu consigo interpretar minha letra aqui, né? Quer um tradutor? Ah, não, são dois recados, na verdade. Um recado, na verdade. Não, decide. É dois ou é um? São dois recados, mas um é só pra vocês dois, então pra gravar é um só. Ah, tá. Agora eu tô reparando uma coisa. Como Marvete, é bem conveniente que o caderno que eu escreva as coisas do podcast seja do Mickey, né, cara? Agora faz sentido. O recado... Hoje vai ser o dia. O único recado é um comentário do Wally, um ouvinte nosso no episódio anterior, na sessão 36. Ele gostou muito do episódio, especialmente porque ele sentiu uma pontada. Que medo, né? Será que ele ouviu no banheiro? Vozes agora contadas. Eu não sei, o Wally é o cara do Hora Robin. Por sinal, eles estão com podcast agora. Ah, eles abriram já o podcast? Acho que ele deixou anúncio ou nos fóruns ou numa postagem. Não, ele é que no penúltimo ou antepenúltimo episódio, eu não me lembro. 4 episódios atrás. Ele deixou um comentário falando ele queria falar do retcon, mas falou de viagem temporal. Ah, é mesmo. Aí a gente perguntou pra ele que diabo de viagem temporal, que podcast era esse, né? Aí ele me mandou, falou, não, peraí, é que as pessoas não me entendem, ele queria falar do retcon. Isso era pra ter respondido no ar e eu esqueci de pegar, cara. Vai ficar pro próximo agora. Bom, ele escreveu assim, sentiu uma pontada, deve estar no banheiro ouvindo o episódio, pois sou mestre iniciante e estou há algum tempo enrolando uma mesa de 7th Sea. Olha só, 7th Sea. E como eu tenho 3 ou 4 caras que mestram muito bem na mesa, fico intimidado. Ele estava recorrendo a algumas aventuras prontas, mas que não chegou a usar. Ele estava pensando em recorrer, na verdade. E aí a sessão deu uma ajuda para ele. Ele só espera não deixar as aventuras falsas. Não. É só você imprimir seu estilo. Se você não conhece o seu estilo ainda, vá em frente. O lance da naturalidade, o incrível da naturalidade, é que ela não requer preparação, né? Então, é que ela vem naturalmente, né? Naturalmente. Profundo. Joga umas aventuras prontas, você vai ver que você vai mudá-las sem pensar nisso, né? E essa outra da pergunta dele do retcon vai ficar pro próximo episódio, porque esqueci de trazer. Tá, bem, nós temos dois pedidos de divulgação. O primeiro é do Bento, lá do fórum. Nome estranho, né? Será que é aquele vampiro do 7? Do André Bianco? Meu Deus. Ele está organizando uma sala de RPG no evento Pira Anime Fest. Meu Deus. Deve ser de Piracicaba. Esperamos que seja, né? O legal... O mais... Ele não colocou data.
Não, é só falar pro pessoal ir atrás, dar o contato. Vocês moram em Piracicaba, se virem pra descobrir onde tá esse evento. Então, ó, o Bento tá divulgando aqui o evento Pira Anime Fest. Falou que vai ter. Ele tá organizando uma sala, tá precisando de mestre, mas ele não colocou data, então eu não sei quando que vai acontecer. Então, espero que você de Piracicaba saiba, porque nós não. Ou que o Bento poste no fórum, né? Também, né? O que seria altamente interessante. Eu diria recomendável. Tem outro Game Day, né? Tem o Game Day, um novo Game Day lá no Rio de Janeiro. Na verdade é porque não teve. O Game Day que teve aqui em setembro, não teve no Rio. Vai ter agora. Ah, é verdade. Na verdade é o Dia D RPG, dia 24 e 25 de outubro. O Ian Ricardo pediu pra gente divulgar. Quem quiser participar, entra no site diadrpg.ning.com. O que é esse Ning, afinal de contas? Não sei, deve ser que nem a HPG, o Star Media, sabe? São aqueles daqueles domínios que você pega de graça desde que tenha um nome no final, sei lá. Bem, vai ser dia 24 e 25 de outubro, na Universidade Veiga de Almeida, que fica na rua Ibiturana. Nossa. Nossa, tá faltando uma letra aqui. Acho que deve ser I, né? Ibituruna. É isso mesmo. Na rua Ibiturana. Na rua Taturana. Ibiturana. Entrada pela Radial Oeste, próxima saída do metrô São Cristóvão. Das 9 às 18 horas. Nos 2 dias, né? Sim, senhor. E isso não é necessariamente um recado. É mais uma discussão que eu quero ter com vocês. Eu acho que a gente deveria estender a promoção. Eu acho que 4 de novembro é muito perto. Muito apertado. Por mim, beleza. Vamos botar então ela... o Taz não tá sabendo da promoção, né? Não escuta vozes. A promoção Voz da Terceira Terra faz 1 ano e quem ganha o presente é você. Eu? Nossa, peraí, meu celular. A gente tinha estabelecido a promoção, a pessoa que nos mandar uma foto, vídeo ou qualquer tipo de prova de que fez algum tipo de jogo de D&D criativo e inusitado. Que jogo de D&D, Marcelo? Jogo D&D. Jogo de RPG. Aí qualquer... a gente tenta, mas ele insiste. Tu falho, né? Vai ganhar uma camiseta do Bom Jogar RPG com alguns buttons, alguns adesivos. Adesivos da Terceira Terra. Vocês colocaram mesmo. E uma camiseta do Voz especial de 1 ano. E a gente tinha colocado 4 de novembro, quer dizer, dá menos de um mês. Eu acho que a gente podia estender para 4 de dezembro. 4 de dezembro, quer dizer, o primeiro é a quarta-feira de dezembro. Pode ser. Deixa eu ver aqui quanto que é. A primeira quarta-feira de dezembro é dia 2. Então a gente vai gravar dia 2, então o até prazo dia 2. é até o dia 2, 6 horas da tarde. Eu acho que em vez de colocar até o dia 2, para facilitar, dia 1º. Dia 1º de dezembro. Se encerrando à meia-noite do 1º de dezembro. Isso. Quer dizer que se o e-mail vier datado do dia 2 de dezembro, meia-noite, já não vale mais. É isso aí. É isso aí. Boa ideia. Então até 1º de dezembro, até 1º de dezembro, inclusive. Exclusive. E, se falar em adesivo, que eu falei que vou imprimir 3 adesivos, eu fiz um playtest dos adesivos, te dando 3 pra você levar pro seu concerto de vídeo. E aí? E aí que eu não consegui encontrar ninguém, cara. Eles chegaram mais tarde, perdi tudo e tô com os adesivos lá também. Mas por que você não deu pra alguém? Pessoas aleatórias na multidão, assim, cara? Pensou nisso? Não. Eu falei, não. Eu fiquei na expectativa o tempo todo de encontrar, pelo menos até o final, encontrar o pessoal lá. Do download. Mas depois eu fiquei sabendo que o Fred e mais um outro acabaram chegando em cima da hora, tiveram um problema lá na entrada, acabaram entrando depois que já havia começado. Então, aí na saída foi uma loucura por causa de autógrafo e tudo. Você vê como é que é a vida, né? Como é que são os parâmetros das pessoas, né, Neto? O meu ídolo é o Arnold Schwarzenegger. Os ídolos do Taz são os garotos do download. Nossa, peraí. Eu não sei o que é pior. Eu sinceramente... Não, o pior é ele que tá colocando palavra na minha boca. Tá, vamos pegar. Eu tô com medo. Hoje nós temos 2 temas em 1. Então, afinal... O primeiro é versus. Então, versus. Versus o quê? A gente vai falar de novo de Disney versus... Predador? Eu tava pensando na Marvel, mas tudo bem. Cada vez fica pior. O primeiro
O primeiro Versus é baseado numa conversa que começou lá nos fóruns, o Renato de Recife perguntando, você até respondeu, e aí ele, Netão, sobre Espada e Planeta versus Viagem no Tempo. Tá acontecendo essa discussão nos fóruns, hoje é quarta-feira, dia 7? Quarta-feira, dia 7 de agosto. Meu Deus, já começou. Viagem no tempo. Vamos lá, 7 de agosto. De 2010. O que você está fazendo? 2010. O que você está fazendo nessa hora? Mascando chiclete. Com Coca-Cola. O chocolate já perdeu o gosto já. Coca-Cola também? Tá com gosto de canela. Pronto, descobri porque eu tô sentindo gosto de canela na Coca. A canela que ele está se referindo é a parte do corpo. Eu vou embora. Vai, vamos lá. Taz ou canibal. O que começou é o seguinte. Ele estava lendo Vampiro e Idade das Trevas e estava empolgadíssimo com uma ideia que ele veio na mente de pegar um grupo de personagens modernos, cientistas, militares, gente que saiba produzir armas ou produzir tecnologia, eles viajarem no tempo para as Dark Ages, ou seja, é uma fantasia medieval, ou um medievalismo fantástico, como você preferir chamar. É o mundo lá do Idade das Trevas do vampiro, né? Suplemento para vampiro e lobisomem, né? Não. O lobisomem... Mas não era o Novo Mundo das Trevas que ele estava lendo? É do Novo Mundo das Trevas? Eu acho que é no Novo. Eu achei que ele tá falando do Vampire Dark Ages. Enfim, de qualquer forma, é uma Idade das Trevas com seres sobrenaturais, que pessoas do nosso mundo, sem seres sobrenaturais, vão para lá e tem conhecimento para construir lâmpada, telefone, pistola, esse tipo de coisa, na Idade Média. E perguntou se seria Espada e Planeta. E começou a discussão bem legal nos fóruns. E eu me dei conta, isso vale pelo menos meio episódio, né? Meio episódio, vamos lá. A gente tava. Você argumentou muito bem, acho que o Arquimago argumentou também, que isso não seria Espada e Planeta, seria Viagem no Tempo. Né? Na verdade, o que eu argumentei foi que tem que ver o contexto do mundo medieval que a pessoa está indo. Que se fosse um mundo fantástico, no fantástico de serem cavaleiros contra dragões, o mago mau está tentando destruir a Inglaterra, alguma coisa fantástica, aí até consideraria Espada e Planeta. Então, mas o problema é que tem esse lance da viagem no tempo, né, cara? Mas... São pessoas... Porque, assim, a definição de Espada e Planeta é que não é o nosso mundo, entendeu? É um mundo que não existe, que mistura tecnologia e fantasia. São pessoas do nosso mundo que vão viajar no tempo, aí não é, né? Tipo, Bucky Rogers no século 25? Que século que o Bucky Rogers foi? Vocês lembram? Não lembro mais. Era um cara do nosso tempo, quer dizer, dos anos 60, né? Que foi para o futuro. E é Space Opera? Mas é viagem no tempo, né? Então, não sei. A Espada e Planeta, isso perde, na minha opinião, eu quero saber o que vocês acham, na minha opinião, perde aquele romantismo característico do Espada e Planeta. De livros do Edgar Rice Burroughs, o John Carter de Marte, de livros como algumas obras da Anne McCaffrey, sabe? Aquele Espada e Planeta bem no comecinho mesmo, dos anos 20, anos 30, Pulp Fiction, sabe? Perde esse romantismo, perde essa coisa meio pitoresca, assim. Fica Viagem no Tempo, né? Que tem essa tecnologia bem assentada. Eu acho que depende. Realmente, não vai perder a característica que não que é o nosso mundo, não é um outro mundo. Mas vai depender do foco que o narrador der. Nós podemos até chamar isso de fantasia científica. Querendo ou não, Espada e Planeta é um subgênero da fantasia científica. Eu acho que dá para encaixar meio que com um pé de cabra, assim, né? Essa viagem no tempo, né? Indo para uma Idade Média das Brumas de Avalon, né? Dá para encaixar meio na fantasia científica, porque você vai ter revólver e varinha de condão. Você vai ter dragões e tanque de guerra, né? Dá para fazer até... Alguém sugeriu até que, na verdade, seria um steampunk... Um pré-steampunk, foi o que eu falei. Um pré-steampunk. Você que falou, né? Acho que seria um steampunk brabo, na verdade, isso. Não, é que, steampunk você precisa de máquinas a vapor, né? O tanque... Seria um steampunk com menos steam e mais punk. Como é que você... menos steam, mais punk. É uma alternativa. Como é que você geraria eletricidade na corte do rei Arthur? Não, você não gera, você gera vapor. Então, eu acho que, assim, vai depender do enfoque. Se você mudar um pouquinho o estilo e aconteceu isso, o pessoal foi pro passado, mas você está jogando com pessoas da época. De repente teve uma coisa meio Dark Over, assim, que é o mundo de Espada e Planeta, né? É um mundo de fantasia. Pega as Brumas de Avalon e leva para o mundo em que o sol é vermelho. E aí chega um astronauta terrestre. Só que você
os protagonistas, você joga com as pessoas do lugar. Então. Na verdade, você pode até, tipo, há 30 anos o sol ficou negro e apareceu homens de outra dimensão. A Horda. Trazendo uma mágica diferente. Uhum. A mágica da ciência. Isso é Espada e Planeta. Quando você mistifica essa ciência. Quando você fala, não, são militares e cientistas, Operação Cavalo de Troia, entendeu? São militares e cientistas do nosso tempo presente que entram na máquina do tempo, feita com tecnologia, com a teoria da relatividade, teorias einsteinianas, e volta no tempo, exceto que vai para o mundo de fantasia, tira essa carinha, esse glamour da Espada e Planeta. Sabe, alguém argumentou que poderia ser uma Terra Arruinada. Não, Terra Arruinada não tem nada a ver, esquece. Não, teve sim. O Renato mesmo perguntou se isso seria... Se os caras voltassem descobrissem um templo de um fantasma estígio. Isso daí acho que foi o Arquimago. O que o Renato falou é o Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos. Só que você só sabe que é Terra Arruinada no final, né? Então. Quando o cara descobre a Estátua da Liberdade caída na praia. Mas até ele descobrir, é Terra Arruinada ou é Espada e Planeta? Espada e Planeta. Eu acho que é ficção científica. Planeta dos Macacos é ficção científica. Planeta dos Macacos é ficção científica. Porque não tem magia. Não tem. E os macacos, eles usam coisas nossas. Eles usam cavalo, mecanismos, né? É verdade. Não tem ficção científica. Então, eu acho que essa história pode ser Espada e Planeta, mudando o foco dos cientistas para os Cavaleiros da Távola Redonda. Que aí você não vai explicar que eles são cientistas, vai explicar que eles são, sei lá... Se eles são... bruxos. Se você está jogando com cientistas, então vai ser uma fantasia tecnológica. Eu recomendo, para ter uma ideia sobre isso, não é ideal, mas eu acho que o mais próximo dessa discussão é um livro do Mark Twain, que é Um Yankee na Corte do Rei Arthur. Sabe? Nossa, isso parece nome de filme da Sessão da Tarde ruim. Foi feito um filme, foi feito uns 2, na verdade, sobre isso. Tem uns 3 remakes desse livro. É um livro do Mark Twain, e é um livro bem crítico pra caramba, na verdade. Mas ele é bem legal, porque apesar de não ter, assim, explicitamente magia, eu não vou contar o final, mas tem o Merlin, e o Merlin é meio que vilão, assim, ele é um bruxo, né? É bem legal. É um texto curto, é um conto muito comprido, sabe? Eu acho que dá boas ideias. Eu recomendo pro Renato de Recife dar uma olhada. E para qualquer um que ficou interessado. E eu acho que, ao fim e ao cabo, é por sua conta mesmo. Eu posso dizer que isso não é steampunk, mas você vira e fala, é steampunk se eu digo que é. Eu sempre uso aquele exemplo do folk metal e do spoon metal. Não sei se eu já falei aqui. Já. Na verdade, você falou nos primeiros episódios. Não escutem eles. É aquela típica briga entre... Tem essas subdivisões de gêneros, assim, chega um ponto que fica ridículo. Eu gosto muito do que o... Tô falando de heavy metal agora, tô falando de metal, de rock. Gosto muito do que o João Gordo fala. É tudo metal. É tudo metal, sabe? Porque daí já vi gente brigando em fórum por causa disso. Não, Blind Guardian não é heavy metal, é fantasy, classic, symphonic metal. Vai tomar no cu, é metal, sabe? Eu tenho uma banda de garagem de heavy metal ou de speed metal. Se você fica que é speed metal, é heavy metal tocado muito rápido. Que estilo diferente. O que é o death metal? É heavy metal que fala de morte. Então, o que é o thrash metal? O thrash metal é aquele heavy metal em que você toca muito rápido. Esse thrash com TH é de arremessar, de quebrar, de jogar as coisas fora, entendeu? É o Sepultura. É um estilo meio sujo. De quê? De heavy metal. E o thrash gore metal? Nossa, aí tá ficando difícil, tá vendo? Você pega o Halloween, por exemplo, que as pessoas falam assim, não, ele tem um gênero próprio. O Halloween não se encaixa em nenhum gênero. Exceto no gênero metal, né? Ah, não, power metal os caras tomam banho. Por quê? Heavy metal, metaleiro não toma banho, sabe? Então, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Eu tenho uma banda de heavy metal na garagem da casa dos meus pais. E aí, um belo dia, acaba a paleta do guitarrista e tudo que a gente tem são as colheres que a gente usou para comer a sobremesa que minha mãe levou pra gente. Então, a gente começa a tocar com as colheres. E aí, fica um som um pouquinho diferente. A gente, para se caracterizar, para vender, a gente chama de spoon metal. Não, isso não é heavy metal. A gente toca spoon metal. Aí, um belo dia, eu brigo com um dos guitarristas. Ele sai, como eu patenteei o gênero spoon metal, ele forma outra banda, só que ele começa a tocar com faca. Ou melhor, com garfo. Aí, vira o fork metal.
Não é Spoon Metal, é rigorosamente a mesma música, mas tá tocando com garfo, então o Fork Metal, tá? Fork You. Nossa, boa maneira de terminar uma discussão, né? Essas necessidades de classificação são muito importantes, de acordo com o Piaget, numa determinada e muito específica fase da infância. Criança adora classificar porque é importante, porque você entende o mundo, você classifica o mundo e você consegue ter algum tipo de controle sobre o mundo. Chega uma fase da sua vida em que você não precisa mais ficar classificando, né, cara? É tudo metal. Bem, concluindo então, Espada e Planeta na viagem no tempo, Fork You. Mas esse tipo de discussão eu gosto de fazer, porque querendo ou não, é uma saída muito fácil, né? Resolve qualquer discussão dizendo o que você acha que é. É o que você quer que seja? Não, pera um pouquinho. Você pode chamar Star Wars de fantasia histórica o tanto que você quiser. Não é, né? Então, eu acho que não seria Espada e Planeta, porque perde esse glamour do Espada e Planeta. Mas, de acordo com o que você disse, né, tem uma posição muito boa. É uma interpretação muito boa. Jogando do ponto de vista dos Cavaleiros da Távola Redonda, pode até ser, né? Vai depender do foco. Eu acho que dependendo do foco pode virar uma coisa completamente nova, né? Uhum. E se essa galera não leva tecnologia? São os eu só sei, nossa, eu só sei de uma coisa. Depois que você lê Linha do Tempo, do Michael Crichton, a única certeza que você tem é que esses cientistas e militares que se acham avançados e mais evoluídos e mais espertos do que os medievais vão morrer. E rápido no livro. Vão sobreviver os caras que não se acham melhores do que os medievais. Com sorte. Esse foi o esquenta do episódio, agora para a segunda parte. Esse foi o começo do Versus. O clímax é o round 2. É uma pergunta, um dilema que eu tenho para vocês dois. O Rodolfo não está aqui para participar disso, mas até é ideal mesmo, que é um problema que concerne regras. E o Rodolfo, nós sabemos muito bem que é o cara que pega o livro de regras e joga pela janela, né? Não, ele lê e depois joga pela janela. Acho que será que ele lê? Ele lê. Ele lê a parte da imitação, a parte da criação de personagens. E depois joga pela janela. A minha pergunta é o seguinte. Existem alguns sistemas que se esforçam para estabelecer maneiras do jogador interpretar o seu personagem em detrimento do que ele acha que é melhor para si. Tá? Seja através de qualidades e defeitos, seja através de, digamos assim, prêmio por... Vamos estabelecer como prêmio por ser estúpido. Entendeu? Eu faço um personagem burro. Eu sei que se eu fizer determinada estupidez, eu vou me dar muito mal. Só que tá dentro do meu personagem que ele é burro. Por quê? Porque eu peguei, sei lá, a limitação... Ignorante. No World of Darkness você tinha desvantagem de ignorante. Eu não tô falando nem tanto de baixa inteligência, até porque você usa inteligência para comprar outras perícias. Você pega certos anacronismo, né? Você pega certas vantagens ou desvantagens, certas características do seu personagem que define como ele vai agir. Geralmente como vai agir mal, em detrimento do que você acha que é melhor para ele, né? E tem sistemas que não, que eles gostam de deixar isso ao Deus dará. Como é que eu vou falar? Eles gostam de deixar isso por conta do GM e dos jogadores. Por exemplo, o Dungeons & Dragons, todo RPG, melhor falar isso, todo RPG ele se baseia muito em combate. É sempre o maior capítulo de qualquer RPG é a parte do combate. Porque é a parte que tem mais detalhe, tem mais meandro, tem mais coisas que podem ser interpretadas erradas. Então tem um conjunto de regras bem específico, falando sobre o que o seu personagem consegue fazer, quão bem ele consegue fazer, como ele falha e quão mal ele falha. Só que alguns RPGs, eles não têm um sistema de regra equivalente para ações fora do combate, para saber como o seu personagem falha e quão mal ele falha. E alguns sistemas se apoiam muito nisso. Alguns sistemas têm isso tão delineado, tão esmiuçado, que chega a ser quase tão grande o capítulo quanto de combate. Por exemplo, Dogs and Vineyard. Dogs and Vineyard tem um sistema que define muito bem os seus defeitos, os seus, que no jogo poderia dizer como pecados. São os defeitos da alma do seu personagem, que são as coisas que ele faz, apesar dele ser um agente de Deus, são os defeitos dele, os problemas que ele tem, as coisas que ele vai fazer de errado. E o jogo, ele não só te define como fazer isso, como ele te recompensa quando você interpreta esses defeitos. O Savage Worlds, por exemplo, ele te dá bennies, que são as fichinhas que você usa para conseguir sucessos extraordinários, se você consegue interpretar bem
coisas do seu personagem a despeito de como você, como jogador, gostaria de interpretar. Geralmente são os flaws. No novo World of Darkness, se você pega defeitos, você não ganha nada com eles. Se você os interpretar e se eles de alguma forma te derem problemas e você os superar, aí você ganha mais experiência. Mas o próprio World of Darkness, o novo tem isso. Tem essa coisa muito legal. O antigo até que não tem muito. Ele deixa muito solto, por exemplo, no lance do Vampiro à Máscara. Descreve e fala muito sobre prestígio e como lidar e ascender na cidade vampírica. Coisa que o vampiro faz de errado e ele cai em desgraça e tem que ascender a escada social de novo. Mas só fala sobre isso. Não tem uma linha de regra sobre isso. Porque a ideia é... vocês são jogadores maduros, são jogadores adultos, e vocês têm que saber como fazer isso. Vocês são adultos, não têm que estar limitados a regras. Na minha opinião, isso é uma falácia gigante para ocultar o fato de que você ou não quer ou não dá conta de fazer um sistema de regra. Mas a gente vai chegar nisso depois. Dungeons & Dragons, por exemplo, a 4ª edição, não tem regra nenhuma para coisas que você sabe fazer. Você quer ser um herbalista, você quer ser um escultor, não tem regra para isso. Você define sei lá, em algum espaço em branco da ficha do seu personagem, que ele é escultor, e converse com o DM sobre isso. Você vai ter vantagem nenhuma e também não vai ter desvantagem nenhuma. O Dungeons & Dragons é basicamente um grande jogo de ação, de tática e de estratégia. Um grande jogo de miniaturas? Ele sem diz as miniaturas. Não, com a 4ª edição, com as miniaturas, não tem como jogar sem, né? É verdade. Então ele deixa isso por conta, numa hora de um momento de drama, deixa isso por conta dos jogadores e do DM. Quão válido é isso? Até que ponto vocês acham que um sistema tem que ter regras detalhadas para a falha, para o nível da falha, e para forçar, isso é o mais importante, para forçar o jogador a interpretar as falhas ou interpretar ações estúpidas do personagem, por mais que o jogador saiba que ele vai se dar mal? O que vocês acham? O sistema tem que deixar isso solto? Tem que deixar por conta dos jogadores ou tem que ter regras para isso? Eu acho o seguinte, depende muito do narrador, se ele é uma pessoa que já tem uma certa manha, já tem uma certa malícia ou não para jogo. DMs inexperientes, quanto mais regra tiver, melhor. Porque ele tem onde se apegar, ele tem onde... Digo, numa turma que ele não tenha muita segurança. Então, interpretação, mas eu não sei se ele está interpretando, se não está, que seja natureza e comportamento, storytelling, que seja o D&D, como é que é o nome? Fugiu agora. O... Alinhamento. Que seja, sei lá, em qualquer estilo que tenha alguma coisa, eu acho que acaba dando uma guia. A partir do momento que você vai ficando mais experiente, isso acaba ficando mesmo à parte. Quando você monta um personagem, ou quando você tem um grupo, isso na minha opinião, quando você tem um grupo que é um grupo mais avançado, não seria a palavra, um grupo mais... acostumado a jogar junto. Isso. Você acaba deixando isso de lado, porque você sabe mais ou menos o que o grupo vai fazer, você sabe que o grupo vai respeitar as decisões do que seriam dos personagens e não vai se colocar na frente, tudo com maturidade dos jogadores, lógico. E, no caso, como é metajogo, tem que interromper para falar, não, você não faria isso porque você é isso, porque você é aquilo, porque você tem tal defeito, você tem tal qualidade, ou recompensar direto com XP. Eu rebato a pergunta para vocês. O que seria um jeito mais... Você quer falar ou Neto, eu posso discordar dele? Na verdade é que quando eu começar a falar vai levar um tempo, então você pode discordar. Eu discordo. Eu vou discordar de você porque eu acho que isso não tem nada a ver com experiência ou inexperiência. Não tem nada a ver. Você pode pegar um DM que acabou de começar e sacar, e aquele DM sacar que o D&D não tem regra nenhuma para interpretação, vou interpretar. Já cansei de ver... Mas pensa numa pessoa que nunca jogou RPG na vida. Eu tô pensando em pessoas que não têm noção eu já vi isso. Na verdade, recentemente, com uma garota que entrou recentemente no grupo de sábado, ela nunca tinha jogado D&D na vida. Tinha jogado 2 vezes D&D 3ª edição. E uma vez Vampiro à Máscara. E a gente sentou e falou assim, ela perguntou, diz o que você é, o que seu personagem faz, como é que ela é. Ela falou, onde está na ficha? Não, isso não está, você escolhe. Ela, beleza. Ela fez uma ladra e interpretou como gente grande. E olha, ela tem 17 anos, cara. E acho que é um recurso, deixa eu terminar, é um recurso muito fácil repousar essa responsabilidade em alguma coisa chamada maturidade.
que não dá para definir direito. O que é um jogador maduro? Você está estabelecendo classes sociais dentro do RPG. Você tem o jogador inexperiente, o jogador iniciante, o jogador maduro. Eu acho que essa é a falácia do World of Darkness e eu acho que ela está errada. Não tem esse jogador maduro. Você tem jogador que conhece muitos sistemas. Só isso. É a mesma coisa de um cara que não... eu estou falando em experiência de jogo, propriamente dito. Você deu sorte. Você está dizendo de jogo... Não, você está falando de jogo de cintura. Um cara que jogou bastante tem mais jogo de cintura para decidir isso e aquilo. Não necessariamente. Não é esse. Então, eu não... Você está dizendo que quanto mais experiente um grupo, menos regras você precisa. Não. Quanto mais coeso for o grupo, mais fácil você não precisa de regras. Mas isso nem sempre acontece. Você tem gente que joga só em convenção. Sim, mas aí são exceções. Eu acho que a base é outra. Cara, é a primeira vez na minha vida que eu tô jogando com um grupo por mais de 2 anos. Então, pra mim, isso é a regra. Na minha vida RPGística, isso é a regra. Eu acho que é um argumento falacioso dizer que o cara experiente sabe lidar melhor com isso. Eu concordo com o Tass, porque eu tô vendo isso acontecer com grupos novos. Inclusive, eu narrei no Game Day, lá em Franca, e foi complicado, porque eu quis narrar lobisomem para pessoas que não conheciam. Então, foi muito complicado. Mas será que isso tem a ver com regra ou tem a ver com a temática? Não, tem a ver... A temática do lobisomem não é adulta? Mas se nós não colocamos maturidade aí... A gente está falando de temas. É que nem você dá Machado de Assis para uma criança de 14 anos ler. Aquela história não é voltada para ela, não vai atrair interesse. Não, mas que uma pessoa de 30 anos leia o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu leio. Qual é o problema? Livro infantil pra caramba. Você leu também. Eu achei infantil. Tudo bem, achar infantil é uma coisa, não gostar é outra. Não, mas voltando ao foco. Então... Sim, isso não tem a ver com gosto. Mas vem cá. Eu estava lidando com jogadores acima de 22 anos. Teoricamente... São adultos, ok? Teoricamente são adultos. As pessoas ficaram travadas no jogo. A não ser... As meninas até levaram de boa. Mas teve um cara que ele simplesmente não falou. E não conseguia se expressar. Por quê? Eu fui conversar com ele e ele tinha jogado RPG uma vez na vida. Ele não conseguia, não dava. Mas será que é porque ele tinha jogado RPG uma vez na vida ou é porque ele era naturalmente travado? Então, aí eu posso voltar à pergunta. A menina pode ter ido bem no seu jogo porque isso não importa ou porque ela é naturalmente fácil de interpretar? Pode ser porque ela seja naturalmente extrovertida. Exato. Então, isso não tem nada a ver com maturidade? Tem. Eu vou... Um exemplo meu. Vocês me conhecem bem, vocês sabem que eu não sou uma pessoa tímida, não tenho nada disso e tal. Eu acho que a gente está misturando 2 temas. A maturidade da pessoa e a maturidade do jogador de RPG. Mas peraí. Eu, como jogador no jogo de lobisomem dele, eu nunca havia jogado lobisomem antes, eu já havia comentado com vocês. Existiam inúmeros momentos que eu parava e falava, Neto, qual que é do meu estilo de jogador, o meu estilo de personagem, o que eu faria numa coisa dessa? Qual que é o rumo? Que assim, eu tava perdido, eu não sabia se eu ia bater em retirada, se eu iria para cima, se eu iria tentar fazer alguma outra maneira, sabe assim? E não é por falta de maturidade, porque eu já jogo RPG há algum tempo e tenho noção, não sou tímido. Então, quer dizer, foi uma questão de falta de regra do storytelling nesse ponto, ou até mesmo, de repente... O Netão achando que eu ia dar conta e tudo, e daí realmente não dei conta. Eu concordo com você no caso porque eu acho que o antigo World of Darkness, ele era muito falho. Eu escrevi no fórum, no falecido D&D Brasil, sobre isso. Eu acho que o World of Darkness se esconde, o World of Darkness antigo, né? Escondia um sistema ruim atrás do argumento da maturidade. Eu acho que o novo eu estou gostando bastante, porque ele está mais simples em alguns pontos, mas ele está elaborando melhor em outros. Caramba, são 4 ou 5 contos diferentes até você chegar numa regra no jogo. Ele força o setting em você muito grande. Claro que ele vai dizer que a maior parte das regras é sobre combate, mas ele tem regras para jogar com o personagem falho, por exemplo. Enquanto que o antigo, ele dizia para você, essa é a sua natureza e seu comportamento, se você agir assim, você ganha pontos de força de vontade. E era genérico e vago a ponto de você poder criar a sua própria natureza e comportamento. Sim. E o jogo estimulava isso e dizia que, na verdade, é porque você era um jogador adulto. Eu discordo. É como se você dizer que os outros jogadores são crianças. Eu não gosto do lobisomem, o lobisomem apocalipse. Isso quer dizer que eu não sou maduro? É o que o jogo está dizendo para mim.
Eu discordo, mas tudo bem. Acho meio falacioso isso. Não, mas elabora. Eu quero que você discorde. Elabore. Como que eu explico? O jogo antigo, ele realmente não se importava com esse tipo de regra. Acredito que é mais por causa da época que ele foi desenvolvido. Ele foi desenvolvido numa época em que você não queria regras. Você estava vindo da época do AD&D e do D&D, que são jogos... E GURPS. Extremamente forçados, baseado em regras. Não, é porque eles vinham... sim. Porque eles eram RPGs... O Rolemaster, Battletech, eles eram RPGs derivados diretamente dos wargames. Ao passo que o World of Darkness já é um RPG de segunda geração. Era RPGs criados por RPGistas, não RPGs criados por wargamers. Né? Então, o lance do World of Darkness, no princípio dele, era fazer uma abordagem diferente da abordagem desses jogos de wargame. Uhum. Então, faz sentido, pro jeito que ele foi construído, você não ter regras. Você ter uma coisa construída na interpretação do narrador e coisas mais construídas pelo grupo. Isso fazia sentido naquela época, pelo menos quando o jogo foi lançado e nos 10 anos que se seguiram, isso fazia sentido. Hoje, eles já viram que mesmo esse pensamento da década de 90 não cabe mais. O estilo de jogador mudou e o que os jogadores querem mudou também. O jogo evoluiu. Esse pensamento de que jogadores maduros usam menos regras. Na verdade, o pensamento é que você não precisa de regras para esse tipo de coisa. Que, como são coisas intrínsecas, né? Diálogo político, ascensão e queda, são coisas que existem na sociedade. Você mudou, em vez de ser ascensão política, na política, é na sociedade vampírica. Você, por exemplo, você é mestre de D&D, Marcelo, faz muito tempo, certo? Uhum. E nós estamos jogando a 4ª edição e você está fazendo questão de interpretação durante os jogos. Quem está escutando as sessões está vendo que você está fazendo questão disso. Será que você, no começo da sua carreira de DM, começo da carreira é ótimo, né? No começo da sua carreira de DM, será que você daria conta de, num sistema como a 4ª edição, que não tem base nenhuma em interpretação, você conseguiria fazer uma coisa dessa? Os ouvintes provavelmente vão discordar, alguns ouvintes provavelmente vão discordar do que eu vou dizer, mas para mim, a 4ª edição é um retorno às origens. A 4ª edição, para mim, como já falei várias e várias vezes, é a volta do prazer de jogar aquele D&Dzinho da Grow, que foi o primeiro RPG que eu joguei. Eles são muito parecidos. De certo modo, hoje eu tô mestrando do jeito que eu mestrava quando comecei a mestrar. Ainda com a interpretação e tudo que na época não era tão exigido também. Não era exigido... mas também não era restringido, entendeu? Não. Na verdade, o jogo, não, ele era exigido sim. Ele era exigido, não, vamos dizer assim, ele era estimulado. Nos mas primeiros, muito suave, né? Não, na primeira sala da primeira aventura da Dungeons & Zanzibar, o sistema, a aventura pronta da caixa básica, sim, já pedia para você forçar os jogadores a interpretarem seus personagens de acordo com a classe e tentarem vencer o Axel, ou na porrada, ou na inteligência. E a maneira de escapar da cela também era de acordo com eles. Isso era puramente interpretação. Mas não existia interpretação interpersonagens. Olha... Quando eu falo personagem, eu digo jogadores. Então, mas sabe que é uma coisa que eu tenho que forçar nos meus jogadores há 16 anos. Desde aquela época e até hoje, eu preciso, chega uma hora, bater palma e falar, gente... Diz aí, conversa. O que eu disse, só ele ouviu. Fala você pros caras. Agora, põe uma voz do seu personagem, muda o seu ataque. Até hoje tem que fazer isso. E não é porque eu tô jogando com RPGistas mais velhos ou RPGistas velhos de guerra. Não, quis dizer maduro, não foi de idade. Foi maduro em relação a jogo. Então, mas não tô falando de relação... Pra mim, pro Tazo, você nunca precisou falar isso. Tá vendo? Independe de maturidade. Ué, vocês acabaram de provar meu ponto. Não. Independe de maturidade. Pra mim depende. Nós somos maduros e... quer dizer que no começo você não fazia isso? Não, de jeito nenhum. Nossa. E a vergonha de falar e fazer alguma coisa errada? Nossa, eu nunca tive esse problema. Eu já tive. Imaturidade total do que jogar RPG. Tipo, jogava... Quando eu comecei a jogar D&D, que era AD&D ainda...
jogava com o mago clérigo e beleza, jogava o dado. Pá. Entrava Caramba. quieto, saía calado, só rodava dado. Caramba, eu tinha que às vezes segurar os meus irmãos, porque eles começavam a interpretar os dois conversando com outros, dois personagens. Eu falei, gente, espera um pouquinho, vamos Espera que entrar na tem eu próxima aqui sala. ainda. Vamos entrar na próxima sala da dungeon. De repente você teve essa sorte porque você tinha em casa também. Você não precisava. Era tá ambiente fora. familiar, né? Não, mas a gente não jogava só com o Rodrigo e Daniela. Cada cidade que a gente ia, a gente doutrinava um grupo de jogadores. Mas eram vocês três mais um amigo. Não era você num grupo de amigos. Não, era um grupo de amigos. Sempre foi um grupo de Não, amigos. não, tô falando. Mas você tinha o embasamento familiar. Você já tinha três. Era você, 3 jogadores. Não era você entrando num grupo estranho. Mas Ana, nós estamos fugindo do foco. Porque eu discordo. Cara, eu morei 2, 3 anos em cada cidade nos últimos 14 anos. Então eu sempre tinha que entrar num grupo estranho. Não, as pessoas entravam no seu grupo estranho. Não, em algumas cidades. Em outras já tinha um grupo de RPG lá. Rio Mas Preto, aí por nisso exemplo. você já tinha se acostumado. Esse é o ponto. Ah, mas aí tá fácil, né? Tá fácil dizer que quando eu entrei num grupo e estava acostumado, era porque eu já era veterano. Depende de quanto tempo. Raciocínio circular. Hã? Quanto tempo você mestrava quando você entrou no... Em Rio Preto, eu tinha 16 anos, eu comecei a jogar RPG com 14. Então, 1 ano e meio. 2 anos no máximo. Foi dezembro, janeiro, É um tempo bom. E sei lá, eu não sabia disso. Eu achei que um cara extrovertido que tá jogando comigo hoje sempre foi. Um cara travadão que só quer saber de jogar dado hoje sempre foi. Não necessariamente. Porque então, se vocês eram tímidos e travadões, só rolavam dados no começo e hoje estão assim, vocês estão me dizendo que certos jogadores que jogam comigo hoje e jogam RPG há 15 anos e continuam só rolando dados dizendo eu acertei, não evoluíram? Bem, depende se você... É o que a gente discutiu na sessão de sobre dados. Tem pessoas que não querem interpretar. Não querem, acabou. Não, mas isso não tem nada a ver com maturidade. Não, mas não querem. Mas vamos voltar ao assunto. Independente de maturidade ou não. Independente do jogador tá pronto para um sistema ou não. Vocês preferem... Então vocês não preferem um sistema detalhado de regras para ações, vamos chamar de ações fora do combate? Ou para ações de falhas? Um sistema que... Depende. Então, o que eu queria falar, aquela que você perguntou É verdade. Isso varia muito, porque quando eu escolho o sistema pelo o que eu quero narrar e não pelas regras dele. As regras vão ser algo que vão me ajudar. Mas, por exemplo, eu quero narrar um jogo de super-heróis, eu pesquisei todos os sistemas que abordavam o tema e o melhor foi o Mutantes e Malfeitores. Pelo menos em hates do fórum. Eu não vi como que ele tratava ações sociais, combate. Eu não vi nada disso. Eu peguei o cerne do sistema, um D20, vi o funcionamento da ficha, falei, legal, dá pra fazer o que os jogadores querem. E fomos. Aí começou a jogar. Mas às vezes você está jogando um sistema, um RPG num sistema, e você se dá conta de tipo assim, caramba, por que esse sistema não tem aquela regra para falha do outro sistema? Tipo assim, jogando Savage Worlds, como eu gostaria que isso aqui tivesse Duel of Wits do Burning Wheel. Acho que é aí que entra a maturidade do narrador. Tô jogando D&D 4ª edição, como eu gostaria que isso aqui tivesse o sistema de vantagem e desvantagem do GURPS. É que entra a maturidade. Você, como narrador, você pode alterar a regra. Cara, eu acho que a gente não devia entrar nessa discussão de maturidade, porque a gente acabou de provar que ela é muito subjetiva. Tudo bem, é aí que entra o seu... Experiência. Não, vai. Aí mudou a cor da grama. Aí que entra a sacada do mestre. Você pode mudar a regra para o que você acha que está precisando. Então você poderia mudar o sistema. Sim, o seu mestre. Mas é uma das coisas que eu coloquei até no fórum. Que a galera tava tentando mudar a regra de descanso prolongado. Eu vi essa discussão. Não. Eu não tô acompanhando, mas eu vi essa discussão. Na verdade, eles nem me responderam. A questão é a seguinte, para você mudar uma regra, você tem que saber muito bem ela. Saber por que ela tá lá. Se você quer colocar vantagem e desvantagem no D&D, por que não tinha? Isso é uma coisa que eu sempre defendi. Isso mais hoje, viu? Os primeiros sistemas não, eles eram super desbalanceados, super desequilibrados. Hoje os sistemas, eles estão tão... Tem tanto teste, reteste, sobreteste, que são várias edições do mesmo jogo, que o sistema ele é tão intrínseco, né? As regras estão tão relacionadas, são tão interrelacionadas, que você não consegue tirar uma regra sem desequilibrar todo o sistema como um todo.
né? Então isso hoje é complicadíssimo. Ou até uma inserção de um talento também. Eu quero criar um talento diferente, isso e tal. De repente desbalanceia completamente o combate. Hoje, qualquer mudança de regra depende de você fazer uma engenharia reversa no sistema e rebalancear. Porque você está desbalanceando quando você acrescenta, quando você tira. Eu concordo com você, é uma coisa que eu defendo há anos. Eu nem vejo esse lance de balancear e desbalancear. O que eu vejo mais é... se você quer mudar uma coisa, você tem que entender. Se você, eu gostei do lance das vantagens e desvantagens. Você entende? Por que não tem? Porque o jogo não foi baseado nisso. O jogo não se importa. Beleza, a gente sabe por quê. Mas você ainda quer. Então, vamos ver o que isso vai criar de impacto. Pode balancear? Pode, mas seus jogadores vão aceitar isso? Beleza, você tem a vantagem lá que é, sei lá, nasceu em Forgotten Realms. Ou seja, você tem fleuma. Nada te deixa surpreso. Beleza, os jogadores concordaram, ou você, como mestre, acha que não vai criar um impacto, beleza, muda. O grande problema é mudar indiscriminadamente. Mas o ponto é o seguinte, se eu vejo que o sistema está falho, em algum ponto, sei lá, o sistema está incompatível com o meu jeito de mestrar, eu dou um jeito de adaptá-lo. Ou mudar de sistema, se for o caso. Isso nunca aconteceu, mas quem sabe. Beleza, mas vamos falar especificamente de forçar ou estimular o jogador a interpretar as características do seu personagem, mesmo que isso eventualmente o leve a se dar mal. Como, por exemplo, o ladrão com cleptomania, que sabe que... O jogador sabe, porque o colega dele mago... O jogador sabe que o jogador do mago tem uma magia nos pertences que... tipo que nem o negócio de dragão lá, que detecta quando alguém rouba, né? O jogador sabe disso, o personagem não sabe. Mas você prefere, então, que o jogador force o seu personagem a interpretar o ladino que vai roubar o negócio do mago porque ele é mau, porque ele é mau porque sim, porque ele definiu o que é, ou você prefere um sistema que tenha um conjunto de regras que force ou que estimule, melhor, né, que estimule o jogador a interpretar o ladrão que vai roubar as coisas do mago, mesmo o jogador sabendo que ele vai se dar mal? Você prefere um sistema de regras que defina isso, que estimule isso ou não? Você acha que isso tem que ficar por conta do DM, batendo papo com o jogador, ou o jogador sendo, vamos dizer, meu Deus, maduro o suficiente para se dar mal sozinho? Porque agora a gente está dizendo que maturidade é a capacidade de se dar mal sozinho. Outro vai revertendo tudo que a gente fala, né? Tudo bem, deixa lá. Você quer falar, Tasso? Falo. Eu volto a dar só um toquinho na primeira tecla de novo do começo. Tudo depende do mestre. Se o mestre consegue dar conta de fazer isso sem precisar do conjunto de regras, não há necessidade. Agora, se você está num sistema que tem esse conjunto de regras, você é uma pessoa que usa as regras, use. Mas não tá falando disso. Se você acha que é legal e conveniente para a aventura, se você acha que vai ser divertido, e você vai causar uma diversão maior com o seu grupo, mesmo sem ter a parte social, vamos dizer assim, mesmo sem ter um conjunto de regras para o desenvolvimento social, você quiser forçar alguma coisa, é válido sim. Mas conversando, não sei, o seu grupo é adepto da conversa, de bater um papo antes, de falar, vamos jogar desse jeito, daquele jeito, vamos isso, aquilo, ou eles são adeptos da bonificação. Então você fez isso, fez aquilo, você seguiu o padrão do seu personagem, então você vai ganhar XP a mais por conta disso. Eu acho que isso é bem, bem válido. Aí depende realmente do mestre, se ele se sentir à vontade com isso ou não. Mas eu não acho que seja necessário, não. Eu não gosto de regras restritivas a despeito de controlar o comportamento do personagem. Eu particularmente não gosto. Vamos chamar de controlar, vamos chamar de definir, né? Tá. Você aponta o seu personagem para uma direção. Isso em termos de você... controlar, né? Você não pode fazer isso, porque tá na sua ficha. Eu não gosto desse tipo, mas eu gosto quando existe pelo menos um pouco de mecânica por trás. Não para mim como narrador, mas para o jogador, para ele saber
os limites do que ele pode fazer ou não. Aham. Agora, como narrador, pra mim, tanto faz. Se eu não gostar da regra, eu não vou usá-la. Se ela não existir, eu vou criá-la. É que nem a gente ainda não jogou o Burning Wheels pros ouvintes, mas é que nem o Belief System do Burning Wheel. O Burning Wheel tem um sistema de beliefs, de crenças, que você escolhe, tem uma mecânica toda, que te recompensa se você interpreta aquela crença independente do que você está vendo. Independente do que você está vendo no jogo, você interpreta aquela crença de acordo com o que está na sua ficha, você ganha faith points, você ganha pontos de fé, que você pode usar tipo que nem força de vontade ou que nem os Bennies do Savage Worlds. Ele é um sistema que recompensa quando você interpreta o seu personagem, por mais que às vezes não seja o ideal pro jogo, você não vai vencer, tipo, o seu personagem vai morrer. É muito comum você ganhar faith points na morte, que nem o lobisomem ganha renome, sabe? Agora, eu tenho uma pergunta de volta pra vocês. E quando a interpretação do personagem estraga o jogo? Aconteceu recentemente assim, no último jogo de super-heróis. A interpretação do personagem... Mas ele, tipo assim, interpretando bem, interpretando dentro do personagem? Isso, quando a interpretação... Tipo, o personagem exige que ele interprete de tal maneira e isso de alguma forma estraga o jogo. Não, mas... Tá, dá um exemplo. Exemplifica. No último jogo de supers, de super-heróis que eu tô narrando, o personagem de um jogador... achando que, né, o jogador sabia que tinha uma criança na casa, mas o personagem não, então ele, dentro do personagem dele, explodiu a casa, com todo mundo dentro. Só que a morte dessa criança, que é filha do personagem de outro jogador, ia fazer com que o grupo se dispersasse, que ia correr também com a morte do personagem. Porque a mãe ia matar o cara. E o pai ia matar o cara. Todo mundo vai querer matar o cara. E no final isso ia criar uma cisão do grupo. E eu não sei. Possivelmente ia acabar o jogo com aquele grupo. Eu acho que se o sistema tivesse o Mutants and Masterminds, eu não conheço o sistema. Se o sistema tem um conjunto de regras que determine como a personagem, que é mãe da criança, haja nessa hora, aí eu acho que você lava as mãos. Não, mas... é E se ela tem, se tá jogando GURPS, se ela tem a vantagem fleuma, ou se ela tem a vantagem sanguinolência, porque se ela tem a vantagem sanguinolência, ela vai querer matar. Se ela é no D&D e é leal e boa, ela vai querer levá-lo à justiça. Ou se ela é neutra... Ela é o anjo da vingança. Aí, ó, então tem um sistema. Então o que ela vai fazer? Ela vai se vingar do cara. E vai matá-lo. E possivelmente o pai da criança ia matar todos os responsáveis, ou seja, o grupo. Mais gente ia morrer. Você entendeu? Por causa da ação de um personagem, da ação de um jogador dentro de um personagem, o grupo ia acabar. Mas por que isso não seria divertido? Por que isso não serve de gancho para uma continuidade da história? Uma TPK pode ser divertida também. Bem, eu discordo. Eu já acho que você pode usar isso como gancho para uma continuidade. Esse personagem realmente morrer, sei lá. Quantos bons filmes você já viu em que acaba mal? Quantos bons filmes já viu que o herói morre no final? Mas quando acaba, quando o mestre tá planejando isso. Mas aí o que você pode fazer? Você não pode forçar. O que eu fiz? Eu só vi a criança. Nossa, acho que você não pode fazer isso, cara. Você não pode. A gente falou isso uma vaca na frente da criança. Exatamente. Não, a mãe protegeu a criança, eu considerei que o escudo dela... Era uma de vaca. Eu joguei uma vaca. Era um vaca. escudo de... Cara, a gente falou isso na semana passada. O quê? Sobre módulos, sobre aventura pronta. Nós recomendamos não fazer isso. O quê? E daí se os jogadores quebraram a parede e chegaram na outra sala e viram o final, sabe? Tá bom, é a sua maneira de lidar com esses problemas. A minha maneira beleza, não aconteceu nada do que eu queria, vamos para outro jogo. Isso acontece, né? Foi divertido do mesmo jeito. Não é questão de... Quando você força a barra, você tá passando tá telegrafando para os jogadores. Não importa o que vocês façam, a história vai continuar do jeito que eu quero. Não, calma lá. Não é que o jogo, a história... saiu do que eu queria. Eu não queria era acabar com o grupo. Mas cria começa outra história. Então, Marcelo, para um jogador de D&D isso talvez até faça. Agora, para nós que jogamos uma vez a cada mês,
tem só um tempo curto. Ficar perdendo tempo, fazendo grupo, fazendo personagem, é inviável. Eu não acho que você perda de tempo. Fazer um personagem pra mim é tão divertido quanto jogar. Ah, pra mim é. Vixe, ainda mais no Mutantes Malfeitores. E tá, você percebeu que o Netão tá dizendo que os jogadores de D&D são menos evoluídos que os jogadores de Mutants Eu Masterminds. não ouvi nada, eu não tô aqui, eu não... Eu também não entendi. Eu sou mais maduro, é Nossa, isso que eu você tá queria falando? saber de onde é que tirou isso, mas tudo bem, vai. Ele tá falaciando o episódio inteiro, vamos deixar mais, Você falou pra uma. você que joga D&D, talvez seja acostumado a ver seus personagens morrerem. Ué, depende... Você que dá DPK cada 2 semanas. Nossa, de onde você tirou isso, cara? Ué, das suas histórias? Não. Nossa, eu acho que aconteceu uma TPK comigo nos últimos... Desde que começou a 4ª edição, aconteceu uma única TPK e eu fiz de tudo pra não acontecer. É que chegou um ponto em que se eu forçasse um pouco mais a barra, ia dar pra ver que eu tava forçando a barra. Eu fiz de tudo dentro dos limites do jogo. E aconteceu a TPK. Eu fiquei arrasadíssimo e os meus jogadores falaram: Marcelo, desencana. Foi um final muito adequado pro jogo, foi divertido, vamos fazer novos personagens. Eu fiz uma TPK nos últimos 2 anos e fiquei arrasado. Porque eu não queria que tivesse acontecido. Não sei de onde você tirou. Nossa, eu sou um DM assassino agora. É que todo jogo de D&D... tirando o que eu joguei com você, que a gente jogou pouco, mas nos outros, eu já vi 2 TPK acontecer fácil. Comigo? Não, em outros jogos de D&D. Mas Eu tô mestrando um e quase foi TPK, eu tive que segurar a barra também. Mas não é porque é D&D, cara. Isso pode acontecer em GURPS, pode acontecer em House of the Blood, pode acontecer em... Só que D&D lobisomem. D&D você não tem muito por onde fugir pra não acontecer TPK. Como? Gente, D&D tem ressurreição, cara. Não nos níveis mais baixos. Tudo bem. Não, como não? Isso custa acho que 2.000 peças de ouro, é baratinho a ressurreição. Não é isso tudo, não é só isso não. E não tem nem... Deve ser um pouco mais, mas não tem nem Eu acho que punição. é 15 mil PO, uma coisa assim. Não, mas 15.000 PA você consegue rapidinho. Ah, claro, o grupo de nível 4 vai arrumar assim, né? E não tem nem punição mais. Antigamente você ainda tinha uns problemas de cair Constituição e não sei quantas ressurreições. Agora nem isso tem, cara. Ainda mais jogando no mundo mágico, que nem Forgotten Realms, por exemplo. Bem, de qualquer forma, estamos saindo do foco. Não, acho que foi uma boa discussão. Acho que nós chegamos a conclusões interessantes. Eu descobri, porque assim, eu estava preocupado com, por exemplo, o D&D não tem um sistema para isso. Enquanto a gente discutiu, me dei conta de que tem. O D&D, ouvindo a argumentação de vocês e argumentando aqui, eu me dei conta de que sim, os meus exemplos eu usei bastante alinhamento e classe. O D&D, na verdade, parece mais fácil do que lobisomem, por exemplo, ao determinar como o jogador deve agir. Porque você olha o alinhamento, olha a classe dele. O lobisomem ainda dá porque você tem a tribo, você tem o comportamento da tribo, mas é bem solto. O lobisomem até meio que estimula você fazer personagem fora do estereótipo, né? E acabou de me cair a ficha também, na própria descrição de raças, você tem lá, interprete um Dragonborn C. Você quer que sua história seja assim, assim, assado? Porque a minha preocupação original era o seguinte: nossa, o D&D não tem um sistema que não chega a beneficiar esse tipo de interpretação, mas pelo menos ele direciona, né? Eu não me dei conta disso. Eu estava preocupado, porque o Savage Worlds tem, né? Você ganha Banes. O No World of Darkness tem, você ganha... Com as desvantagens você ganha experiência. Isso. E eu achei que o D&D não tinha. Eu acabei chegando à conclusão de que tem sim. Não, na verdade, o GURPS tem. O GURPS é fantástico. O GURPS você monta a personalidade do seu personagem com vantagem e desvantagem. Uma das coisas que eu não gosto de D&D, mas é personal, é o... Aquele personal, né? Pessoal. O higiênico do coelhinho. É os skill challenges. Eu não gosto de skill challenge. É mesmo? Não gosto. Eu acho que, assim, combate D&D é um negócio muito legal. Ele é centrado, é legal você fazer ele tá tudo delimitado, você sabe exatamente o que o personagem faz, o que ele não faz e como ele faz. Beleza. Mas o skill challenge, eu acho que ele é muito castrativo. Sabe o que eu visualizo no Skill Challenge? Aqueles time event. O Quick Time Event. As coisas que... pressiona X, pressiona 4, eu não gosto. Mas tem DM com quem você joga... Você não, né? Tipo assim, você pode jogar... Não você, Netão. Você pode jogar com DMs, há DMs por aí, que eles executam o Skill Challenge e você não percebe. Ele diz assim: vocês acabaram de vencer o Skill Challenge. Você olha, caramba, isso foi um Skill Challenge. Os caras conseguem disfarçar muito bem. Eu acho que teve um outro podcast brasileiro que falou sobre isso. Sobre jogar o Skill Challenge, dizendo pro jogador: beleza, agora o Skill Challenge, são essas perícias, são tantos pontos. Ou ir fazendo toda a interpretação e ir pedindo e ir mentalmente somando os pontos e passando as desvantagens, as falhas, mas de maneira
de maneira descritiva ao invés de maneira de regra. E qual que você prefere e tal. Que podcast que foi? Será que foi o Rolando 20 que falou sobre isso? Eu acho que foi o Rolando 20, eu acho que foi com aquele episódio com o Tio Nitro. Foi o episódio com o Tio Nitro, não foi? Eles falaram sobre isso. Você consegue mascarar um skill challenge de modo que o jogador não perceba. É que eu acho que não precisa do skill challenge. Mas tudo bem, eu sou alguém que não sou muito fã do quarta edição, então... Eu particularmente uso muito pouco o skill challenge, mas eu gostaria de usar mais. Eu acho que é uma mecânica muito rápida, muito boa pra resolver problemas rápidos. Então, eu não gosto disso, mas eu acho que a gente tá saindo do foco. O foco é bater papo, né? O foco é bater papo sobre RPG, cara. Não estamos saindo do foco. A gente vai ser do foco se a gente começar a falar do remake do Predador que estão querendo fazer. Do Predators, né? Hã? É Predadores. Não é remake. Eu li como The Predator. Não é remake. Tá, vamos deixar esse voz de fundo. Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Então, eu vi hoje no UOL, tava até em destaque lá, que era um remake de O Predador, The Predator. Bem, Você viu como Predadores, eu acho. Então, eu não sei se vão ser agora 2 filmes distintos. Uhum. Mas o que eles estão querendo fazer pra voltar à franquia é criar... Já tem, na verdade, até com um monte de gente contratada. É um filme em que chama Predators, Predadores, em que os predadores pegam um grupo de humanos e soltam numa floresta no mundo deles. É o Predador mesmo, aquele do Predador versus Alien, aquela coisa tudo. Não, é um outro filme com predadores, né? Não vai ser só um. Que não tem nada a ver com aquele... Não, é um filme novo. É um filme novo. Entendi. Vai ter um grupo de pessoas que vai ser transportado pro planeta, pra uma floresta, sei lá das quantas, e eles vão ter que sobreviver a uma caça. Uhum. Inclusive, na notícia falou que se o Schwarzenegger quiser participar, ele já tem um papel. Porque nesse filme tem um personagem que tá há anos na floresta enfrentando os predadores. Que seria o Arnold. O Arnold, aquele personagem do Predador 1. É o Dutch. Personagem Dutch. O que eu li hoje, agora há pouco, na verdade, antes de subir, a Luciana que me chamou a atenção lá pra essa notícia, que era um remake de O Predador, dirigido pelo Robert Rodrigues. Nossa. Robert Rodrigues é de Grindhouse e de Jovens Espiões. Meu Deus. O Predador 3D, né? Eu ia falar agora, O Robert Rodrigues, ele faz 2 tipos de filme, pra criança e nojento, né, cara? E vai ter o Stallone, e ele vai ser o Predador. Imagina, ele tira a máscara e fala assim... Metade da cara de Siri torta. Nossa. Interessante. Com o olho inchado, né? Na hora que o Dutch batesse nele. É que todo predador quer que o seu planeta o ame como ele ama o seu planeta. Ia ser algo... Em 3D, né? Tem que ser em 3D. 3D. Então, o que eu vi é o seguinte, o Adrian Brody insistiu no papel, que ele vai pegar o papel que era do Arnold. Putz, vai ter que malhar pra caramba. Adrian Brody é o cara do King Kong, o heróizinho do King Kong. E com a Alice Braga, cara. Alice Braga. É esse mesmo, é Predators. Então, a notícia que eu vi é... Bom, vamos ver. Eu não espero nenhum dos dois. Eu não espero que seja nenhum, nem outro. Se for um remake, beleza. Tem gente que odeia quando fazem remake. Cara, o remake não invalida o filme anterior. O filme anterior continua existindo. Eu tenho um DVD, eu posso provar que o filme vai continuar existindo, sabe? E se fizer um novo, tanto melhor. Tipo, prosseguir a franquia. Eu acho que Predador é um filme muito novo, é 87. Tá muito recente fazer um remake. É um filme muito bom, não tem nenhum problema. Não é aqueles filmes que com sérias restrições orçamentárias. O filme tá muito bom. O que eu não gostei da notícia... Os efeitos lá não estão outdated, né? Não, estão muito bons. E o que eu não gostei da notícia é que tá falando que agora é um remake com atores de primeira grandeza. Ou um remake com um remake com grandes atores.
Eu falei, caramba, como assim remake com grandes atores? Porque o primeiro não tinha. O primeiro tinha só... vai estar bombado, é por isso. Não, o primeiro tinha só Arnold Schwarzenegger, Jesse Ventura, Bill Duke e Carl Weathers. Se isso não é um elenco estelar, eu não sei o que é. Esse aqui é o que? O Tom Cruise? Eles estão falando grande, é tudo bombado, entendeu? Ó, o Neto olhou aqui no iPhone dele no... O que é isso aqui? Omelete. Omelete. Elenco de Predators. Ganha 2 nomes de peso leve e uma brasileira. Então, entra no UOL, no UOL Cinema. No UOL Cinema vai ter falando que é O Predador. Bom, como tá pra sair em julho de 2010... .ol Cinema. É cinema.uol.com.br. Ou entra no uol.com.br que vai estar lá embaixo, à direita, tem um quadrinho Cinema e vai estar em destaque. Eu espero que ele esteja. Mas se vai sair em julho de 2010, já estão filmando, né, cara? Porque só de pós-produção desse tipo de filme vai quase um ano, né? Se bem que hoje é tudo tão rápido também, né? Muito pelo contrário. Por causa do grande uso de efeitos especiais, a pós-produção tem ficado mais longa. Antes, pós-produção, o Predador, por exemplo, teve uma pós-produção... Mas a filmagem é muito curta agora. A filmagem é curta, mas a pós-produção é muito longa. Lembra Star Wars Episódio 1? Ele ficou pronto em 4 meses. E levou 2 anos de pós-produção. Mas nós estamos falando de que ano? 2001. Qual é, cara? 2001 8 não é? anos. Não, o Watchmen teve pós-produção de acho que de 1 ano e meio. O Watchmen. Tudo bem que o Watchmen praticamente foi tudo feito por computador. Então, um filme como esse vai ser tudo feito por computador. Ainda mais do Robert Rodrigues. É verdade, é o Robert Rodrigues. Se fosse o Michael Bay... Não, os tempos de produção estão ficando muito compridos. As filmagens sempre, todo filme leva 2, 3 meses para ser filmado. Filme que demora 4 meses, de mês tem que refilmar o final, alguma coisa assim. Principalmente quando o final vaza, né? Tipo qual filme? Transformers? Bem, tem aquela história do... Como que chama? Do quarto filme do Terminator. Que Salvation? Que a história, que o final teria vazado e eles mudaram. Eu troquei Transformers por Terminator. Eu lembro desse papo na época do Wolverine, X-Men Origins Wolverine, que saiu um copião vazou pra imprensa e os caras falaram, não se preocupem porque esse é um copião, é uma versão, não tá nem com edição direito ainda. Não sei se a versão do cinema tava igual, porque eu não baixei. Não baixo porcarias de versões de screener ou copiões. Esses copiões às vezes não tem trilha sonora, não tem edição, tem aqueles números embaixo ainda. Eu não quero ver isso, cara. Eu quero ver o filme pronto. Eu não tenho pressa. Outro que aconteceu isso foi aquele quarto 1408? 1804, uma coisa assim. Aquele filme de suspense, muito bom. A 1408. 1408. É isso, baseado no livro do Stephen King. A versão que vazou tinha um final diferente da versão oficial. Não faz parecer que esses caras fazem de propósito? Que eles vazam de propósito? Então acontece muito isso, né? E eu não sei por que eu tô falando disso. Por que eu tô falando disso? Por falar em vazar... Vai procurar no Predador aí. Eu consegui pôr as mãos. Finalmente eu assisti Hulk vs Thor e Hulk vs Wolverine. Cara, é muito bom aquele filme. Eu falei quando eu vi, hein? Cara, é um filme violento, né? Você tem toda a razão, é um filme, cara, nossa, a hora que o Hulk começa a bater na cara do Wolverine, começa a bater na cara do Wolverine, no chão. É feio. Nossa, cara, é muito violento. Tipo, você vê que ele tá dando porrada no Wolverine. Eu gostei daquela da hora lá, Dr. Banner, você tem que se transformar. Mas como eu não consigo fazer isso? Tudo bem. Trava as garras no peito dele, ó, se vira. O interessante é que é um filme feito pra quem lê o gibi, porque não explica nada. Não explica, por exemplo, que o Wolverine tem os Adamantium, não explica que o Hulk tem regeneração mais rápido que o do Wolverine. Porque só mostra quem conhece mesmo, pra assistir quem sabe dos personagens. Isso, mostra ele sendo cortado e poucos filmes depois o Hulk tá inteiro de novo. O interessante é algumas escolhas que eles fizeram, por exemplo, o Hulk sangra vermelho. Eu achei aquilo interessante. Eu gostaria de ter sido por mais que eu não seja necessariamente fã de violência no cinema, eu gostaria que o desenho fosse mais gráfico do que já é. Porque ele, por exemplo, não mostra os ossos do Wolverine. Eu acho que naquela cena em que o Hulk começa a socar ele no chão, tinha que fazer que nem no X-Men 3, começar a abrir assim, você vê só o osso brilhante. Teria sido um recurso legal. Mas, por exemplo, não tem palavrão. Você reparou que não tem palavrão? Que o Wolverine tenta xingar 2 vezes e não consegue xingar. Verdade. E tem uma hora que alguém fala, últimas palavras, ele fala assim, 2. Ele vai falar fuck you. Só que. Ele faz tchim-tchim. Só que na boca dele você vê que ele fala fuck you. Só que você não escuta. Mas acaba ficando até. Fica melhor. É que nem as nossas Mas eu acho que quando ele falou isso, ele tá falando das garras.
Não, ele falou fuck you. Falou? Porque ele falou assim, eu tenho 2 palavras, aí faz tchim-tchim. Esse tintim é pra ocultar ele falando fuck you. E o Hulk versus Thor é igualmente... Não, mas o Hulk do Hulk vs Thor ficou muito mais bombado, né? Ficou até cabeludo. Nossa, Esse né? eu não vi. O Hulk versus... Nossa, velho, o Hulk vs Thor. E é igualmente punitivo, assim, de você começar a se sentir mal. Que ele começa a bater tanto no Thor, você se sente mal, cara. Você se sente mal. Não é que nem no Ultimate Avengers, que é a hora que eles estão lutando o Hulk e o Thor, e tem a hora que você acha que o Hulk vai cortar a cabeça do Thor. Não é assim, você acha que vai acontecer, não acontece. Não, nesse, ele tem uma hora que parece que ele quebra o braço do Thor, cara, com uma porrada. É muito violento. É muito legal. E tem uma hora nesse... O problema é que eu assisti esse filme com a Luciana na sala. E a Luciana já tem na cabeça dela, e ninguém consegue tirar, de que o Thor é gay. As razões dela são as mais obscuras. É tipo assim, um lourinho nórdico que fala bonitinho, tem uma capinha vermelha, rebites no peito e tem um martelo. Eu olho pra ela, e o que tem a ver ter um martelo, uma capa vermelha? Eu sou o Thor, rola o meu martelinho pra soltar raiozinho em você. Aí começa o filme mostrando que o Thor vive na cidade no fim da ponte do arco-íris. Aí fudeu, né? Era tudo que ela precisava, né? Pra te zoar, né? Era tudo que mas ele é casado. Quem? O Thor não, casado. Ele come uma gostosa, não quer dizer que ele é casado. Na verdade eu podia estar comendo 2, né? É verdade. Se bem que lá em Valhalla não, em Asgard, vai que as mulheres têm pinto também, sei lá, né? São mais machos que muito homem. Clitóris super desenvolvido. Clitóris super desenvolvido. E eu assisti também a da Mulher Maravilha. Muito bom, eu gostei pra caramba. Eu achei bom. Ele ficou bem feito, de melhor qualidade do que os desenhos que você vê na televisão, né? Série de TV. Eu achei bom. Eu achei muito previsível. Adorei a interpretação do coronel ou comandante Travis, que é o piloto lá, que é o namorado dela. Que quem faz é o ator que faz Firefly, que fazia o... Não faço ideia de quem que você está falando. Fazia fazia o Capitão Malcolm em Firefly. Como é que ele chama o ator? Você não sabe quem é? Não. Ficou muito bom. Que ele é ele é um galinha, né? Ele é sacana, isso ficou massa. E ficou muito bom, porque eles pegaram um ator que consegue interpretar isso bem. O que eu achei engraçado foi a mulher que faz Mulher Maravilha, é a protagonista daquela série Felicity. Sabe uma série que tinha alguns anos atrás? Putz, não. Essa série de mulher, assim, é ela que faz a voz da... Mas eu gostei muito, achei que foi um bom filme. O que você não gostou? Não teve nada de errado, entendeu? Mas não foi um filme surpreendente, fantástico, maravilhoso, que eu sempre quis ver. Até porque eu não sou decenalta, mas eu tipo assim, foi uma releitura da origem da Mulher Maravilha. Ficou bem legal, ficou uma história muito bem feita. Tá no nível daquele do Super-Homem, que é o primeiro que saiu, né? Que é A Morte do Super-Homem? Aquele A Morte do Super-Homem. Ficou legal. Eu ainda acho que, por exemplo, Ultimate Avengers 1 e 2 é bem melhor do que as Mulher Maravilha e bem melhor do que o Super-Homem. Não viu do Lanterna Verde. E tem um outro que eu não tô conseguindo achar, que ainda não Batman e Super-Homem e Inimigos Públicos. Isso. Esse eu não tô conseguindo achar. Ainda, né? Talvez seja muito recente, não sei. Já vi também. Eu sei como você viu, Neto. Mas daí, eu vi assim mesmo. Eu gostei de todos. Então, acho que eles são bons, não acho que eles são extraordinários. Eu não gostei muito do primeiro, que é lá, A Morte do Super-Homem. Uhum. Eu não achei, o argumento pra mim ficou fraco. Mas... é uma história batidona, né, cara? Eu acho que tá no nível... Esse do Super-Homem do Mulher Maravilha tá no mesmo nível da Marvel do 2007, do Homem de Ferro e do Doutor Estranho. Eu ainda acho que os dois melhores são Ultimate Avengers 1 e 2. Aqui ficou bom. Já o Inimigos Públicos pegaram uma HQ muito boa, que é aquela do... Nossa, como que chama? Putz, esqueci o nome do cara. E não ficou boa. Eu não gostei. Não ficou bom. Não. Nossa, o final foi ridículo. Ridículo. Você vai ver. É ridículo. A hora que aparecer na Saraiva Digital eu vou baixar. E eu fiquei sabendo, foi confirmado que está sendo produzida a segunda temporada de Wolverine nos X-Men, cara. E vai ser naquela linha mesmo, vai ser agora a Era do Apocalipse. Isso é massa. Nossa, esse eu mal posso esperar. Se realmente for a Era do Apocalipse, tem tudo pra ser a melhor
série de X-Men que já foi produzida. Porque essa eu comecei a assistir com os 2 pés atrás, né? Wolverine e X-Men eu falei, que porcaria! Tipo, aproveitando, sabe, caça-níquel no último nível, assim. E o desenho é muito bom. O Wolverine, tipo assim, por mais que ele não mate ninguém, pelo menos ele não é bicha, que nem no X-Men Evolution. E ele é estressado. É que o Wolverine com cara de adolescente é foda também, né? Não, que recolhe as garras pra dar um chutinho no dente de sábio, né, cara? Um dente de sábio de todas as pessoas. Mas eu gostei muito do... A gente já falou sobre isso, né? Que o fato de que o Wolverine, ele não age como líder dos X-Men, ele tem que aprender a ser líder, todos os personagens muito bem desenvolvidos. Tem episódios só com o Ciclope, tem episódios só com o Anjo. Gostei muito deles terem colocado a Emma Frost, que é um casal que, na minha opinião, no gibi tá dando muito certo, os dois. O Ciclope com a Emma Frost. E eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens. Aquela história no futuro era muito boa. A parte chegava a ter episódios todos no futuro. Eu mal posso esperar pra ser a segunda temporada. E vão ser mais 26 episódios. Quer dizer, uma temporada pra desenho animado, uma temporada dupla, né? Vamos ver. Espero que seja tão boa quanto, porque nos quadrinhos isso pra mim é uma das melhores histórias. E o do Homem de Ferro, Armored Adventures, você sabe não gostei, qual é? Nossa, eu adorei. Ah, não. O Tony Stark adolescente eu não consegui engolir. Você já viu, Taz? Não. É assim, eles, aproveitando o hype do filme, eles pegaram e fizeram um negócio diferente, porque geralmente eles aproveitam esses fãs, assim, esses sucessos, pra fazer uma coisa igual, né, e nunca fica bom. Eles fizeram uma aproximação completamente diferente, é um desenho animado feito por computador, no estilo daquele, tipo no estilo do Dragon Booster... do Homem-Aranha, lembra? Sim, sim. Skylander, nesse estilo, que é feito por computador, mas com cara de desenho animado. Foram 3 episódios, e dá pra assistir de graça, se você usa proxy, porque passa... Tipo assim, poucos dias depois que saiu na TV, passa no site... Caramba, que branco me deu. Eu vou colocar na show notes. O site do canal de TV canadense que exibe. E esse canal de TV canadense, ele exibe o desenho. Poucos dias depois que sai na TV, ele já mostra. Só pro Canadá, né? Só pro Canadá. Só que se você usa um proxy, você consegue acessar como se você fosse canadense. Então eu assistia. Passava, 2 dias depois que tinha sido o desenho, eu assistia. E acabou... Tipo assim, não é que acabou tem algum tempo. É que só agora que eu lembrei de assistir os 3 últimos episódios. E acabou muito bem a temporada. Não consegui informação se vai ter outra. Mas eu gostei pra caramba. As histórias simples, como um desenho animado seriado deve ser, mas boas. Desenvolvimento de personagem interessante. E vai num crescendo em que o Tony Stark vai ficando cada vez mais agressivo. E isso vai dando problema pra ele. Os episódios mais humorísticos, assim, muito bons. Caminha pro Tony Stark do modo como ele é. Então eles respeitam essa... Ou não, necessariamente. Você sente uma pontada de guerra civil ali em dado momento, sabe? Só que aí termina a temporada com ele aprendendo a lição. Não fica explícito se ele realmente mata 2 vilões. Ele não é armadura. Se ela mata 2 vilões, não fica explícito, eu duvido, né? Mas o desenvolvimento dos vilões, alguns vilões muito interessantes, a maneira como alguns vilões são apresentados, o fato de ele estar na escola, eles reinventaram a Pepper, reinventaram o Happy, reinventaram o Rhodes, ficou uma dinâmica de personagens muito legal. Dá gosto de ver a parte eles como adolescentes, não tanto a parte dele com a armadura, porque a gente sabe que vai ter muita porrada e tal, mas eu gostei muito da animação, adorei o design da armadura, é uma armadura que parece um pouco com pega o Ultraman e pinta ele de dourado e vermelho, sabe? Eu achei bem legal, assim. Eu vi o primeiro episódio e falei, não aguento mais séries de adolescentes. E eu gostei muito da trilha sonora. Então, a série é com adolescentes mesmo, não é para adolescentes. Tem uns episódios em que eles têm que usar inteligência pra ninguém descobrir que ele é Homem de Ferro. Tem um episódio em que a armadura acaba perdendo energia e fica dentro da Stark Enterprise, que tá controlada pelo Stain. Então eles têm que voltar lá, eles têm que armar todo um plano, eles conseguirem entrar lá, pra pegar essa armadura. Então, sabe aquele tipo de... Cada episódio eu tava rindo de segurar a barriga, assim, de satisfação das coisas divertidas que aconteceram no episódio, sabe? Eu gostei muito disso. Tem um outro personagem que ficou meio tosco, assim, mas de maneira geral eu fiquei muito satisfeito. Acho que essa é a expressão, fiquei satisfeito com aquele desenho. Bem, não pode ficar pior que o Batman Brave and the Bold, né? Nossa senhora. O duro que o desenho é bem feito, né? O duro é que ele é muito bem feito, mas o argumentinho vagabundo. Não, só falando grego. Você não sabe o que é o Batman The Brave and the Bold? Não queria saber, cara. Tá passando no cartoon. Eu vou até desligar.